Vi, é, você estava falando do processo de finitude. Você consegue identificar, por exemplo, a depender da condução dessa menopausa e pós-menopausa, né, onde vão cessando todos esses sintomas que vieram por conta dessa desregulação hormonal e tudo mais que a gente está falando aqui. Você consegue diferenciar a busca do sentido, porque esse processo de finitude eu acho que está muito ligado também num sentido, num propósito de vida, né? Às vezes as pessoas encontram esse propósito depois, ou já vem dentro de um propósito, e isso também pode ser um alívio psicológico e emocional para aquela pessoa, estando, né, passando por essas situações, ser como se fosse uma boia, né, no meio do oceano, para que ela consiga se regular, se equilibrar emocionalmente, psicologicamente, mas você consegue diferenciar quem teve uma boa assistência nesse período, né, psicológica, nutricional, endocrinológica, vamos dizer de forma geral, e quem não teve nesse processo de finitude, eu vou nomear como em busca do sentido, né, um sentido da vida. Você consegue diferenciar um grupo de outro? A sua pergunta foi muito boa. O que acontece? Quando a gente faz uma escuta, né, uma escuta dentro de uma relação que você consegue estabelecer uma relação empática com a pessoa, é possível, sim, você identificar até que nível aquela pessoa está se inserindo dentro do autocuidado, né? E até em relação a canais de informação. Por isso que, assim, eu considero, por exemplo, o plantão psicológico muito importante, porque é uma escuta muito a nível de momento ali, você identificar a realidade biopsicossocial daquela pessoa para entender aonde ela está pisando, entende? Então, assim, claro que cada um vai agir pela sua abordagem teórica futuramente, né? Eu trabalho com abordagem centrada na pessoa, né, de Carl Rogers. E aí eu trabalho trazendo as intervenções necessárias dentro da abordagem centrada na pessoa, que são as condições facilitadoras, que basicamente são compreensão empática, que é você compreender o outro conforme o olhar dele, né? A congruência, que é estar inteiro dentro da relação, né? E também a consideração positiva incondicional, que é ouvir a pessoa sem julgar, sem trazer os nossos juízos e valores. Isso permite um espaço de pertencimento e acolhimento que muitas vezes algumas mulheres nunca tiveram na vida, entende? Enquanto ela está num contexto totalmente perdido, por exemplo, ali ela tendo essa escuta, ela já expõe, olha, eu não sei por onde eu começo. E aí, o que eu faço? Por isso que é importante a gente entender, principalmente, que o psicólogo ele não deve se fechar ao contexto clínico, ele precisa entender o que tem a nível social e público para assistência a essas pessoas. Então, assim, é possível identificar a realidade que elas estão, né? A nível, obviamente, eu particularmente pergunto diretamente a elas se elas estão frequentando um médico, nutricionista, como está isso para elas, né? Oriento, acompanho durante esse período, peço para elas informarem. Eu, por ter uma ligação com o pai médico, às vezes eu peço até os próprios exames para dar uma olhada, mas isso é uma coisa à parte. Eu que sou abusado, dou lá uma olhada para ver se tem alguma alteração significativa. Mas dá para identificar, sim, através de uma escuta profunda, sensível, abrindo espaço de pertencimento para ela.